Fala, gente boa! Tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que o Eterno continue abençoando cada um de vocês. Rafael Bittencourt por aqui, com a voz bem grave, né, do Darth Vader. Me recuperando dos ites aí, sinusite, renite, por aí vai, rosto inchado, ainda me deu uma espinhazinha para melhorar aqui a feição do garoto, que já não é muito boa, né? Bom, mas bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está me assistindo, mas estou gravando bem cedinho para você. Te dar um panorama, uma atualização dos desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia. O que está acontecendo agora? Vamos lá, eu vou me ater aqui aos 8, 9 minutos e já também nesse começo eu vou pedir a você para se inscrever, deixar o joinha e compartilhar, me ajudar a dar relevância a esse conteúdo aqui na plataforma, é um assunto de muita demanda e eu conto com o seu apoio. Além de deixar o seu joinha, se você não é inscrito, está aberto o convite para você se somar aqui, se juntar essa massa de apoiadoras, tanto no YouTube quanto no Facebook. Obrigado. Inclusive, pessoal do Facebook, muito obrigado aí pelo envolvimento de vocês, pelas estrelinhas e os bons comentários, de igual modo os membros aqui no YouTube. Valeu mesmo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, as informações importantes, né? O que está sendo falado? Eu destaquei a primeira matéria para vocês, né? A primeira matéria aí do Breitbart, e essa matéria é interessante, vou colocar na tela que eu não tinha colocado. Então, essa daí, ó, Breitbart, temos coisas importantes a conversar. Primeiro-ministro de Israel se encontra com Putin na Ucrânia em jogo diplomático arriscado. Por que ele está dizendo jogo diplomático arriscado? Israel está com embate na Síria, e a Síria de Bashar al-Assad recebe o apoio bélico e estratégico também do Putin. Então, os ditadores se bicam aí, se beijam, né? Então, Israel, inclusive, diante do conflito, há 3 dias atrás, com a Síria, né? Essa ação de Israel ali na Síria já é constante. Inclusive, o co-embaixador da Rússia na ONU, o representante da Rússia na ONU, momentos antes do início da invasão russa na Ucrânia, ele disse que não reconhecia as autoridades de Israel, a autoridade de Israel sobre Jerusalém, né, e também sobre as colinas de Golã, justamente que é reclamada pela Síria. Então essa é a primeira coisa. Em pleno Shabat, que não é muito comum, né, dada a crise mundial e que isso vai envolver não só Israel, mas o mundo inteiro, o Bennett está sendo instado não só pelo Zelensky, o Zelensky está provocando todo mundo, pedindo o auxílio de todo mundo, né? O Zelensky agora ele botou uma capa de herói, né? De resiliência, de guerra, de Davi contra Golias, e inclusive está instando a OTAN a criar uma zona de exclusão aérea. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, às 9 horas da manhã, que uma das coisas que poderia resultar na Terceira Guerra Mundial declarada seria justamente uma zona de exclusão. Falei, olha, cuidado quando vocês começarem a ver essa questão da zona de exclusão, é porque eles estão preparando o mundo para a Terceira Guerra Mundial, que é muito fácil aí ter uma ação, um cálculo errado, um erro de mão, um erro estratégico, e automaticamente ser obrigado a declarar uma Terceira Guerra Mundial. Apesar de que o Vladimir Putin, isso eu não coloquei para vocês agora, o Vladimir Putin ele acabou de fazer uma declaração no dia de ontem, né? No dia de ontem, ele disse que as sanções, os bloqueios, o isolamento financeiro que o Ocidente está provocando para com a Rússia é como uma declaração de guerra. Palavras, né, do Vladimir Putin. Então, Israel agora viajou não só para Moscou, também teve um encontro com o Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, tentando intermediar aí as negociações com a Rússia em relação à Ucrânia. Eles estão percebendo que, de acordo com a fala do próprio Putin de ontem, vou colocar mais uma matéria para vocês, a própria fala do Putin de ontem, o Putin disse o seguinte, eu vou voltar para cá, eu já coloco essa matéria do The Moscow Times, que já The Moscow Times também vai sofrer um pouquinho. A mídia russa está sofrendo, né? Eles aprovaram há 2 dias atrás, a lei da fake news. E semelhante ao que o Alexandre de Moraes quer promover aqui no Brasil, quer aprovar aqui no Brasil, quer impor no Brasil. Lei das fake news. Na Rússia, agora, qualquer jornal, qualquer pessoa que divulgar uma informação militar sobre o conflito, que não seja aquela informação precisa de acordo com a lente
do governo, do Kremlin, tanto o jornal pode ser fechado e a pessoa pode ser presa. A pessoa vai ser processada e presa. Na verdade, não vai ser processada, ela vai ser presa. Não, corre o risco ainda de alguns jornalistas sumirem, né, do nada. Mas o que acontece é que as mídias independentes que não são financiadas pelo governo na Rússia estão sofrendo. Além do cancelamento global, elas estão sofrendo. Sim, estão sendo fechadas, jornais, etc. Não é só a mídia convencional que é pró-governo que está sendo censurada ou impedida em vários outros lugares, como o RT, etc., né? Sputnik, mas aqui no caso a mídia independente lá na Rússia, os jornais estão fechando, os caras estão realmente, sabem que os militares estão vindo, fecham tudo e vão embora, porque eles vão vir. Então aprovaram lá na Rússia 2, 3 dias atrás, não lembro a precisão aqui dos dias para trás, a lei da fake news, né? Então é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Olha só que interessante que eu vou comentar com você agora, guarde isso, guarde essa informação. O Putin fez um discurso ontem, e no discurso dele, vocês vão ver, poucas mídias conseguiram captar essa informação. Sabe uma mídia, não é uma mídia, mas um portal, tem um canal aqui no YouTube que está cobrindo bem essa guerra. Hoje no mundo militar ele percebeu. Eu fui buscar aí quem mais percebeu a fala do Putin. Hoje no mundo militar destacou o que eu queria comentar com vocês aqui. E é legal, o que o Putin soltou ali? Que se o governo de Kiev, se o Zelensky, se a resistência permanecer, ele vai ser obrigado a repensar a dominação de toda a Ucrânia. Olha só o que ele disse. Ele disse assim, se Kiev continuar mantendo essa mentalidade, teremos que repensar a existência da Ucrânia como Estado. E eu falei para vocês que, uma vez que ele iniciou esse processo, ele não vai recuar. Ele não vai recuar. Isso, meu amigo, tem a ver com muita coisa e nos seus discursos, né, falando da história da grande Rússia, é um povo só, né, do Império Russo, etc. Ele pensa em retomar algo na história. Acho que ele sente sobre si essa missão quase que divina e etc., né? Isso está presente na mentalidade de várias pessoas no mundo e a Rússia nunca abandonou isso, né? Desde a antiga União Soviética, até antes disso, mas pegando a União Soviética. E o Putin, ele é calculista, ele é estrategista, ele é frio, tá? Ele é inteligente, ele é bem inteligente. Então fica clara essa informação para você agora de que ele não teve cessar-fogo. Tem só uma diminuição dos bombardeios aéreos, ações aéreas, mas os embates em solo continuam. Diminuíram então, nessas regiões de avanço ali, diminuíram os embates aéreos justamente por causa do corredor humanitário. Vocês vão ver ônibus chegando em regiões de conflito, nessas regiões de conflito, para tentar deslocar os civis, a massa de refugiados e também os feridos. Isso foi discutido. Está marcado para segunda-feira uma terceira rodada, no caso amanhã, uma terceira rodada de negociações para um possível acordo diplomático, de um cessar-fogo e etc. Mas o Zelensky está dizendo que não vai ceder aos pedidos da Rússia e automaticamente a Rússia está dizendo que não vai aceitar insubordinação de Kiev. Tem muita coisa em jogo. Mas deixa eu voltar para cá, eu vou colocar para vocês essa matéria aí, ó, agora. Já estou passando os minutos que eu prometi, né, pessoal? Bom, essa matéria é o fracasso estratégico do Putin. Vou destacar isso aqui para você, que eu acho interessante a gente mencionar isso. Ó. Invasão da Ucrânia pela Rússia está emergindo como um grande erro estratégico. Eu cheguei a mencionar no vídeo de ontem, às 9 horas da manhã, que é meio errático o comportamento da Rússia em algumas frentes ali. À medida que as forças de resistência tendem a aumentar, gente. Por quê? Até milicianos, né, mercenários e até os voluntários. Olha, está se ventilando, inclusive, e algumas pessoas estão cobrindo essa guerra, de que forças dos Estados Unidos, o que eles estão fazendo? Os Estados Unidos não podem mandar soldados. A Alemanha também não. A França também não. A Itália também não. Né? A Espanha também não. Portugal também não. A Polônia também não. Então, o que está acontecendo? Os voluntários estão se deslocando para lá. E gente, isso aqui é especulação, beleza? Nenhuma fonte oficial está confirmando isso, estão colocando como algo que está se ventilando, que é o quê? Só os Estados Unidos já embarcaram para a Polônia, via Polônia, para entrar na Ucrânia 3 mil soldados voluntários. 3 mil soldados voluntários. E outra coisa interessante que eu coloquei para o pessoal no Twitter, vou deixar essa imagem aí,
Eu coloquei para minha turma lá no Twitter, no Telegram. Eu vou pedir a você para ir para o meu canal do Telegram, o link está bem aqui embaixo. O que foi que eu coloquei para eles? Eu coloquei ontem. Olha, bem interessante essa informação que eu compartilhei com o pessoal. E eu vou pedir para você depois ir lá e conferir direitinho. Olha aqui, ó. No caso, ontem, mais cedo, o The Washington Post informou que os Estados Unidos estavam enviando centenas de milhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia desde dezembro de 2021, meses antes da decisão da Rússia lançar a operação militar especial. Até 50 aviões de carga transportando equipamentos militares do Reino Unido, dos Estados Unidos, Canadá, Polônia e Lituânia. Antes do início da operação militar russa lá, revelou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Cerca de 2.000 toneladas de armas modernas, munições e equipamentos de proteção foram fornecidos à Ucrânia no primeiro mês e meio de 2022, acrescentou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Então, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, através do seu serviço de inteligência, apuraram que os Estados Unidos mandaram aí toneladas e toneladas, mais de 50 aviões de cargas de equipamento militar para a Ucrânia. Então agora não é só aditivo de equipamento, mas também é de efetivo, porque não tem mão técnica, né, mão de obra técnica, militar especializado até para operar o maquinário, operar os caças, como estão negociando aí caças da Polônia, etc. Aviões da Polônia, mas não tem, né, militares treinados para isso. Então agora estão indo os voluntários. Gente, parece que eles querem empurrar o mundo para uma terceira guerra mundial. Essa é a realidade. Bom, aqui tem uma coisa, eu vou até limpar para vocês, que eu preciso destacar algumas outras informações. Olha aqui. Guerra na guerra russa no celeiro do mundo. O que está acontecendo? A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 1/3 de grãos do que é produzido no mundo. 1/3 dos grãos que são produzidos no mundo vem da Rússia e da Ucrânia somados. A Ucrânia é considerado o celeiro do mundo porque é banhada ali pelas águas do Mar Negro, né? É aquela planície ali bem fértil. E a Ucrânia, produção de trigo, de cevada, é muito forte. Abastece trigo e cevada, vai para a Europa e zonas pobres do mundo. E vocês vão ver, destacando aqui, ó, essa aqui, ó. Está falando que o cerco militar na Ucrânia está representando uma ameaça ao abastecimento de alimentos e meio de subsistência das pessoas da Europa, da África e Ásia, que dependem de vastas e férteis terras agrícolas da região do Mar Negro, conhecida como o celeiro do mundo. Interessante, né? Então, assim, tem as sanções para com a Rússia, para o Brasil está sofrendo, apesar de ter o necessário de fertilizante até outubro, novembro, garantindo a safra, mas tem também a crise, né? A falta de abastecimento por causa das sanções à Rússia e a guerra na própria Ucrânia. A Ucrânia é o maior produtor mundial de óleo de girassol. A cevada e outros grãos que vão para alimentar o gado na Europa. Inclusive a Europa já se prepara, gente, para aumento do preço em 55%. Carne, laticínios, né, derivados aí. Porque, é claro, né, aumenta o preço da ração do gado, a oferta diminui, aumenta o preço e aí seus derivados disparam. Então a Europa já se prepara. Não só a Europa, vários países como o Egito e outras zonas mais simples, né, mais pobres do mundo, como vocês vão ver. Trigo e cevada é o que mais se fala que o preço vai subir, né? Ó, aqui, ó, Egito, vocês vão ver aqui também Líbano, são as áreas que recebem muito apoio, recebem alimentos que são produzidos ali na Ucrânia e na Rússia. Então, milho, trigo, cevada, logo as bebidas vão ficar mais caras também. Já se fala nesse aumento de 55% se os governos não subsidiarem, algo que é muito comum. Meus amigos, então, só repassando para você, o Putin acabou de dar essa declaração dizendo que ele vê a necessidade de ampliar a sua estratégia. A princípio era para a região de Donbass, agora ele está falando que ele pode repensar a Ucrânia, ou seja, a Ucrânia ser integrada à Rússia, Crimeia, Donbass, e agora o plano aí, ele está meio que soltando isso. Ontem também a OTAN falou, olha,
as notícias mais difíceis estão por vir. Me parece que eles estão empurrando o mundo justamente para um terceiro conflito mundial, uma terceira guerra mundial. Bom, pessoal, se depender dos apelos ocidentais, dos bloqueios, Mastercard e Visa, né, cancelaram as operações. Todas as operações da Master e da Visa foram bloqueadas na Rússia. Isso significa que não tem processamento de pagamento. Os maiores processadores de pagamentos no mundo, vai num barzinho, vai na padaria, vai pagar com cartão, não paga, porque não tem processamento de operação. Inclusive, gente, tem muitas coisas estranhas. Deixa eu voltar para cá. Tem muitas coisas estranhas envolvendo esse conflito. Desculpa ter passado dos 8 minutos, tá? Os Estados Unidos estão fazendo vários bloqueios, várias sanções, etc. Agora tem algo muito sério que é com relação ao petróleo russo e seus derivados. Os Estados Unidos já fizeram essa jogada nas sanções e bloqueios para com o Irã, por exemplo, que ao invés dele pagar diretamente o Irã, eles usam uma conta em país isolado para viabilizar a operação. Basicamente, os Estados Unidos impõe um bloqueio, mas ele dribla o próprio bloqueio. Eles fizeram isso com relação a Cuba, eles fizeram isso com relação ao Irã, tá bom, pessoal? Usam contas em outros países justamente para viabilizar a operação, para que eles não sejam desabastecidos. Inclusive, os Estados Unidos já estão sentindo o aumento do preço do combustível, a Europa está passando, inclusive o hemisfério norte, passando aí naquele processo do inverno, o gás na Europa está caríssimo, a Rússia já tem crise, tem racionamento de alimentos na Rússia. Os militares, o governo, está racionando a venda, está restringindo a compra de alimentos, com a desculpa de evitar aí o mercado negro. Não sei se eu coloquei essa informação para vocês. Diminuindo a oferta restringindo a compra de alimento por algumas pessoas. E é claro que isso iria acontecer. Mas voltando à questão do isolamento financeiro, é isso que vocês estão vendo. Mastercard e Visa, os dois maiores processadores de pagamento do mundo, o fluxo de dinheiro no mundo passam pela Mastercard e pela Visa, e eles bloquearam a Rússia. É por isso que o Vladimir Putin disse que isso soa como uma declaração de guerra, né? Meus amigos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Não teve cessar-fogo, amanhã tem mais uma reunião, mais uma rodada aí. Possível acordo, diálogo, vamos ver até onde eles vão empurrar essa guerra, né? Os senhores da guerra estão tocando os seus tambores. A gente continua aqui apurando essas informações. Obrigado pela sua audiência. Se for relevante esse conteúdo, por favor, não deixe de compartilhar. Um abraço, tchau, tchau.